أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب
وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. Recitei os versículos 84 a 87. São 4 versículos de Surat Al-Baqarah, capítulo 2. Vou apresentar a tradução desses versículos. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, e recordai o tempo em que nós aceitamos um pacto dos filhos de Israel, dos israelitas. Nada mais vos adorareis que Allah, a sereis e sereis bondosos para com pais e parentes e órfãos e os pobres, e falai bondosamente aos homens, e observai a oração, e pagai o zakat, que é contribuição financeira. Então foste-vos embora com aversão, com exceção dos poucos de vós. Quem já assistiu às aulas anteriores, desde o início, depois de duas partes, 3 partes, Deus começou a falar sobre os filhos de Israel, né? Dos israelitas. E primeiro ele falou várias misericórdias, né? Bençãos que Deus fez por cima desse povo, filhos de Israel, né? Só que depois de pouco tempo, eles começaram a desobedecer, né? Os mandamentos de Deus Todo-Poderoso, né? E aí ele mostrou que esses, depois de desobedecer, não vão ganhar mais a misericórdia ou benção de Deus. Então, Deus agora aqui também está mostrando que eles foram mandados para fazer bons, né? Bondosos para com os pais, parentes, órfãos, com os pobres, falar bondosamente com os homens, observar a oração, isso tudo, né? Mas foram poucos que seguiram o caminho dos verdades, né? E os outros não aceitaram, ou aceitaram, só que depois começaram a distorcer, né? E por que Deus está falando sobre o povo do Israel, né? Porque a gente vê que quando foi revelado o sagrado Alcorão ao santo profeta, antes disso, quem era quem que tinha recebido as profecias? Quem que tinha recebido? Qual povo que tinha recebido os profetas do Deus Todo-Poderoso, né? Então vemos que depois de Abraão, depois de Isaac, depois de todos esses profetas que vieram em Moisés, Davi, todos esses profetas até o Jesus Cristo, eles eram no povo do Israel. Eles eram os israelitas. Então, Deus disse, está mostrando aqui que como agora os profetas deixaram de aparecer no povo do Israel e agora apareceu a profeta nos povos de Ismael. E isso aconteceu por causa dessas razões mesmos. Porque eles foram mandados de observar a oração, eles foram mandados de ser bondosos com os homens, com os esperantes, com os órfãos,
Mas como eles não seguiram o caminho de verdade, então Deus disse que o povo israelita não tem nenhuma vantagem se eles não vão seguir do caminho certo. Desde que eles estão seguindo o caminho de verdade, eles vão receber benção de Deus. Mas só sendo filhos dos profetas, não tem maioria nenhuma. Não tem grandeza nenhuma. Nos olhos de Deus, aquele é grande, aquele é maior, quem é bom com os outros, quem segue o caminho de verdade. Então, aqui, por outro lado, Deus também está dando lição para os muçulmanos, que como estavam a vir muitos profetas nos filhos de Israel, no povo de Israel, e houve um tempo que eles começaram a pensar que eles são verdade, né? Eles estão no caminho certo, e eles é que têm que receber os profetas. Mas assim que eles deixaram de seguir o caminho de verdade, Deus tirou profecias deles. Deus tirou todos os profetas do povo dele. E da mesma forma, agora Deus está dando lição para os muçulmanos, que até que vocês seguirem o caminho certo, vocês vão ter benção de Deus. Mas assim que vocês vão distorcer o livro, ou os caminhos de Deus, ou não vão seguir a verdade, não vão ter essa benção. Que essa benção não é ligada com nenhum povo específico, mas sim com ações específicas. Se você faz bom, vai receber benção, independentemente de qualquer povo. E depois, mais um caso dos israelitas, Deus falou aqui: e recordai o tempo em que nós aceitamos um pacto de vós não derramareis o vosso sangue, ou expulsareis gente das vossas casas, então vos confirmastes-lo e vós foste testemunhas. Aqui agora Deus mostrou mais duas lições, deu mais dois exemplos, que vocês foram mandados de não derramar o sangue de si próprio, e também foram mandados de não expulsar os vossos povos, a si mesmo, das suas casas. Aqui, quando Deus diz que a si mesmo, não quer dizer a própria pessoa, né? Porque ninguém expulsa a si mesmo da casa. Quando fala do si mesmo, quer dizer o seu próprio povo. Não é a própria pessoa, mas o próprio povo, né? E Deus usou esse nome de si mesmo para mostrar que, afinal, eles são do seu povo. E vocês foram mandados de não derramar sangue, não matar o seu povo, não fazer guerra com o seu povo e não expulsar das suas casas. Expulsar das suas casas, o seu povo tem dois significados. O primeiro é expulsar mesmo das suas casas, né? De mandar ir embora. E o segundo significado de expulsar de casa é fazer escravos. Por exemplo, quando eles faziam guerras, depois o povo que ganhava, eles faziam escravos do outro povo. Eles mantinham o outro povo como escravo. Então Deus disse que vocês foram mandados de não fazer essas duas coisas. E vocês acabaram por fazer isso. Vocês, em primeiro lugar, foram mandados de não matar o próprio povo. E vocês fizeram isso. Criaram conflitos e fizeram isso. E o segundo, vocês se expulsaram da casa, que eu, como acabei de explicar, que tem dois significados. Um significado é expulsar mesmo, de mandar ir embora, depois de guerra. O outro é fazer escravo, depois de ganhar a vitória, fazer escravos, né? Para utilizar por vários trabalhos, várias obras, né? Aquelas pessoas. E Deus disse que vocês eram testemunhas quando foram mandados esses livros. Testemunhas quer dizer
que vocês receberam os mandamentos, por exemplo, os 10 mandamentos de Moisés que os israelitas receberam, também está escrito isso. E depois, no próximo versículo, Deus diz: não obstante vós sois o povo que mata seus próprios irmãos e expulsou das suas casas uma seção do vosso povo, apoiando um outro contra eles com pecado e transgressão. E se eles vos veem como cativos, vós resgatai-os, embora mesmo a sua expulsão fosse ilegal para vós. Credes vós, pois, em par do livro e descredes na outra parte. Agora aqui Deus está dizendo que, em primeiro lugar, você são as pessoas que mataram, fizeram guerra com o próprio povo, fizeram escravos, e depois, quando vinha o próprio povo perante eles como escravos, eles pagavam para libertar esse povo. Mas Deus disse: para que você está fazendo? Para que você está pagando para libertar essas pessoas, se vocês forem mandados para não escravar mesmo essa pessoal, essa gente? Então, o primeiro passo é que é mau, é ruim, é ilegal, que matar o próprio povo. Eles primeiro fazem guerra com o próprio povo, apoiando outras pessoas, outro povo. Por quê? Quando, por exemplo, eu vou dar o exemplo dos muçulmanos, por exemplo, na época de Ûndalus, quando os muçulmanos estavam na Espanha, e também havia califado Abbásia, que era no Oriente Médio. E aí os muçulmanos tiveram conflito. E o que eles fizeram? Os muçulmanos, o governo, o califado de Ûndalus, fizeram um pacto, um contrato secreto com o governo de Roma para atacar o califado de Abbásia. E o califado de Abbásia, o governo de Abbásia, também fez um contrato ilegal, contrato muito escondido, muito secreto, com o governo francês para atacar para atacar os muçulmanos de Espanha. Se eles tivessem aprendido a lição desse versículo, nunca teriam feito isso. Porque exatamente isso foi escrito, só que o nome do povo é diferente. Está escrito israelitas. Mas Deus, essas aqui não são incidentes. Para que vai servir um incidente para mim, antigo? Essas são lições que Deus escreveu no seu livro, para que nós tenhamos aprendido alguma coisa. Então, aqui está falando tudo que aconteceu, até, infelizmente, entre os muçulmanos também, né? Que um povo está atacando o outro. E depois, Deus diz: credes-vos, pois em parte um livro e descredes noutra parte. Tipo, vocês estão libertando o povo, que dizem que nós devemos libertar o povo porque está escrito no nosso livro. Quer dizer, quando é hora de matar, quando é hora de fazer guerra, vocês esquecem a palavra de Deus. Mas quando é hora de libertar o próprio povo, aí vocês dizem: agora nós não devemos deixar assim eles sofrendo, vamos libertar o povo, nosso povo. Aí pagam uma quantia e libertam. Deus diz que vocês estão querendo uma parte e descrendo outra parte. Isso está mostrando que vocês não estão fazendo até a primeira parte, não estão fazendo por causa de Deus. Porque se vocês tivessem amor, prazer de Deus nos seus olhos, iam fazer tudo que foi mandado por Deus. Mas como estão fazendo uma parte, não estão fazendo outra parte, quer dizer, até o primeiro parte não foi feito por causa de Deus. Por exemplo, um exemplo que posso dar: se uma pessoa está fazendo
a peregrinação e não está fazendo oração, ou está pagando zakat, ou está fazendo sacrifício financeiro e não está fazendo orações, 5 orações diárias, quer dizer que ele não está seguindo certamente. Até pode ser que para fazer as coisas que ele está fazendo, se calhar ele tem outras razões e não o prazer de Deus. Porque se ele tivesse em mente o prazer de Deus, então ia fazer tudo o que foi mandado por Deus e não ia deixar uma parte e adoptar outra parte. E depois, não há, Deus disse, não há por isso qualquer recompensa para aqueles de vós que tal fazem, excepto ignominia na presente vida, e no dia do juízo eles serão levados para um castigo extremamente severo e seguramente Allah não se desinteressa do que vós fazeis. Deus diz que Deus não está... Deus tem toda consciência, ou todas as ações ou atos que vocês estão fazendo, Deus está ciente o que vocês estão fazendo. Por isso, não devem pensar que se a gente está ganhando um pouco de sucesso de qualquer forma, isso não quer dizer que vocês estão escondidos dos olhos de Deus. Deus diz que Deus vai fazer tudo para que vocês tenham justiça. E nesse mundo e no mundo que vem. E isso é explicado no versículo seguinte também, que é o último versículo de hoje. Estes são os que preferiram a vida presente à futura. E eles venderam a religião por uma vida do mundo. Seu castigo não será, por isso, aliviado, nem eles serão ajudados de qualquer outra maneira. Deus está dizendo, como eles deixaram a religião, deixaram Deus, venderam Deus por essa vida mundana, então Deus também deixou a eles. E isso é que está mostrando aqui nessa parte que acabei de recitar. Como eles deixaram Deus, deixaram de obedecer Deus, o que Deus fez? Reação. Qual foi a reação? Foi tirado a profecia deles. Deus parou de mandar profetas nesse povo. Então, essa é a lição para os muçulmanos. E para todo mundo, né? Que se vocês estão recebendo benção, não é por que é um povo grande ou que filhos de qualquer profeta ou qualquer digno, não. Se a pessoa continua a fazer boas obras, se o povo continua a fazer boas obras, Deus vai continuar a fazer bençãos. Mas assim que as pessoas vão parar, obviamente, no dia do juízo final, Deus vai julgar cada pessoa conforme as suas ações, bons ou maus. Mas já nesse mundo, a pessoa recebe um pouquinho de recompensa ou prejuízo. E isso é que aprendemos aqui também, nessa parte hoje que recitamos. E depois aqui, no fim, Deus diz, nem eles serão ajudados de qualquer outra maneira. Que se Deus tirar sua benção, ninguém pode ajudar a eles. Nenhuma força mundana, nenhum povo mundano que pode reclamar ser muito forte, pode ajudar contra Deus a qualquer pessoa. Muito obrigado. Jazakumullah.